Glória a Deus. Provérbios, capítulo 31. Irmãos, vamos ler o verso 30. Provérbios 31, verso 30, versículo 30. Irmãos, nessa noite nós vamos olhar para as marcas de uma mulher virtuosa. A palavra de Deus diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Glória a Deus. Pai, mais uma vez em oração, ó Deus, nós buscamos a Tua face. Nós viemos aqui, Pai, para Te adorar. Os louvores que aqui foram cantados, ó Deus, foi para exaltar o Teu nome. Foi para Ti que nós cantamos. Porque o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Pois Teu é o poder, a força para sempre. Amém. Receba toda a adoração. Nos alimente nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, hoje, no meio secular, se comemora o Dia Internacional da Mulher. E longe de mim a importância que a cultura dá para esse dia, que está ligado a movimentos políticos e feministas e ao socialismo. Mas eu quero aproveitar, sim, esta data para reconhecer, irmãos, a importância que tem para a nossa sociedade, para a igreja, a mulher que teme ao Senhor. A Bíblia diz que ela é digna de ser louvada. A mulher que teme ao Senhor é digna de ser elogiada. Então, como os irmãos já sabem, durante todo esse mês de março, queremos dar uma atenção especial para um tema muito importante e necessário para os nossos dias, que é a família cristã. Então, os nossos cultos, tanto de oração quanto os cultos públicos de domingo, serão voltados para a família. Amém? Nós temos enfatizado a necessidade que as nossas famílias sejam fortalecidas pelo conhecimento da palavra de Deus. Fortalecidas. Porque uma coisa é certa, meus irmãos. Quando a família enfraquece, a igreja também enfraquece. E nós vivemos dias difíceis. Mesmo dentro de igrejas cristãs, vemos muitas famílias sofrendo com desordem e confusão na família. Em muitos casos, irmãos, perdeu-se ou talvez nunca se aprendeu qual é o papel que Deus deu a cada membro da família. Qual o papel de cada integrante, do pai, da mãe, dos filhos. E quando essa ordem se perde, as consequências, elas são visíveis, elas aparecem. Então nós vemos casamentos fragilizados, vemos filhos fracos diante das dificuldades da vida,
filhos rebeldes e insubmissos. Nós vemos, irmãos, maridos negligentes que não assumem a sua responsabilidade espiritual no lar. E também vemos mulheres que muitas vezes foram mais influenciadas pela cultura do que pela palavra de Deus. Irmãos, tudo isso tem contribuído para uma igreja espiritualmente fraca. É a falta de conhecimento da palavra. É a falta de discernimento acerca do papel que cada membro da família deve ocupar, deve executar para a glória de Deus. Irmãos, famílias sem direção produzem cristãos sem firmeza, que não sabem como agir quando as lutas chegam. Eles ficam desesperados. Nessa noite eu quero trazer uma palavra especialmente direcionada às mulheres. A Bíblia mostra que a mulher não é um elemento sem importância para a família. Pelo contrário, irmãos, a mulher é um dos pilares familiar que sustenta um lar. A Bíblia mostra que a mulher não é sem importância, mas de uma importância grandiosa, valiosa. Uma família marcada pela presença de uma mulher sábia, temente a Deus, é com certeza uma família muito abençoada. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas uma família guiada por uma mulher tola é destruída. Uma mulher tola destrói a sua casa com as próprias mãos. Então a mulher, como um dos pilares de sustentação do lar, ela pode ser um pilar forte, firme, que luta com sabedoria para manter o seu lar no temor do Senhor. Ou ela pode ser um pilar fraco, sem consistência, que quebra com facilidade. Tudo é uma questão de sabedoria ou de tolice. A mulher sábia edifica, a mulher tola destrói. O nosso texto diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmãos, eu quero nessa noite fazer aqui um contraste entre a mulher tola e a mulher sábia. A mulher tola leva em conta a beleza e a formosura, que representa aquilo que é visível, que agrada aos olhos, aquilo que é apenas externo e passageiro. E a Bíblia diz que essas coisas, elas são enganosas. E em oposição a esta mulher que teme ao Senhor, a Bíblia vai mostrar que ela é valiosa, que ela é digna de ser louvada, de ser elogiada. Irmãos, essas duas mulheres, elas estão em oposição. Elas estão seguindo caminhos diferentes. A mulher tola segue os padrões desse mundo, aquilo que é passageiro. A mulher tola segue as tendências culturais, segue a moda, segue as ideologias desse mundo. A mulher sábia é guiada pelo temor a Deus, pela palavra de Deus. Acompanhe comigo o verso 10 deste capítulo.
diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Em outra versão diz assim: mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Irmãos, a mulher virtuosa é rara e valiosa. Não se encontra com facilidade. A mulher virtuosa é tão valiosa que a Bíblia diz que o seu valor é maior do que o dos rubis, maior do que joias finas, maior do que pedras preciosas. Alguém aqui já viu pessoalmente um rubi? Eu acredito que não. E nem preciso perguntar se alguém aqui possui um rubi. É quase certeza que todos nós nessa reunião morreremos sem nunca possuir um rubi, ou nem sequer sem vê-lo. Nem de longe. Possivelmente. Irmãos, o rubi é um tipo de pedra preciosa utilizada para adornar as coroas dos reis, das rainhas. É uma das pedras mais cobiçadas e mais preciosa do mundo. É preciso, então, ser uma pessoa muito rica para possuir um rubi. Mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Uma mulher temente a Deus, não há dinheiro no mundo que possa comprar. A Bíblia diz que a mulher virtuosa é mais valiosa do que os rubis, no plural. Então, o homem que tem uma mulher virtuosa, ele tem um tesouro dado por Deus. Irmãos, e só Deus pode produzir uma mulher virtuosa. Só Deus. Somente a graça de Deus. O que torna uma mulher virtuosa, o que faz ela ser tão valiosa, é o temor que ela tem pelo Senhor. É o temor que ela tem pela palavra de Deus. Ela é valiosa porque ela é guiada pela palavra de Deus. Ela é valiosa porque as suas escolhas são guiadas pelo temor a Deus. Os conselhos dela são firmados na palavra de Deus. Tudo o que ela faz tem o propósito de glorificar a Deus. Por isso que ela é virtuosa, por isso que ela é digna de ser elogiada, por isso que ela é digna de ser louvada. Acompanha comigo, irmãos, o verso 11. A partir do verso 11, diz assim: o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Verso 12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Que maravilha! Não é brincadeira. A Bíblia diz que a mulher virtuosa tem uma conduta que transmite confiança para o seu marido. O marido confia nela plenamente. Ele sabe que tudo o que ela faz tem o intuito de glorificar a Deus e por isso ele confia nela. É por esse motivo, porque ela tem o intuito de glorificar o nome do Senhor. Ela é temente a Deus. Ela sempre faz o bem ao seu marido e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Irmãos, esse é o padrão bíblico de mulher virtuosa. Esse é o padrão de mulher que Deus diz que é digna de ser louvada. Não sou eu que digo. Não são os homens que dizem. É Deus que diz. Elas são dignas de serem louvadas, elogiadas.
mas é de extrema importância que a igreja, que a gente reconheça que mesmo as mulheres cristãs, às vezes, são influenciadas não pelo temor a Deus, e sim pela cultura. As mulheres não são perfeitas. Deus nunca disse isso. As mulheres são pecadoras. Então, a questão é, mulheres, vocês precisam avaliar a si mesmas, à luz das Escrituras, para enxergar o quanto vocês absorveram do padrão da cultura. E que tem moldado a sua forma de pensar, e que tem moldado a sua forma de agir, e, consequentemente, tem trazido confusão para o seu lar. Irmãos, a mulher que é moldada pelos padrões do mundo não passa confiança a seus maridos. E também não fazem o bem a seus maridos todos os dias, como relata a Escritura acerca da mulher virtuosa. Então, como nós podemos identificar quais as características de uma mulher tola? Quais as características, irmãos, de uma mulher que tem a sua mente moldada pelos padrões seculares, pelos padrões desse mundo? Como as mulheres podem identificar, examinarem a si mesmas à luz das Escrituras? Vamos olhar então um pouco para as mulheres que têm as suas mentes moldadas ou ao menos influenciadas, algum nível de influência da cultura. Então eu quero ressaltar aqui em primeiro lugar que a mulher que é influenciada pela cultura, ela desrespeita o seu marido. Falta de respeito para com o seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 33 diz assim, uma parte do versículo: a mulher respeite o seu marido. Então uma mulher virtuosa respeita o marido porque essa é a vontade de Deus. Mas a mulher tola não respeita o seu marido. E eu quero dizer para a igreja que existem várias formas de não respeitar o marido. Exemplo, tem mulheres que desrespeitam seus maridos publicamente, na presença dos filhos, na presença de irmãos e até na presença de estranhos. Irmãos, tem mulher que não perde uma oportunidade de falar mal do seu marido. Ela fala mal do marido para os filhos, ela fala mal do marido para os vizinhos, ela fala mal do marido para as amigas. E muitas vezes expõe as falhas do marido fazendo chacota, ridicularizando o líder da sua casa, o seu cabeça. Essa não é uma característica de uma mulher virtuosa, mas de uma mulher tola que destrói o seu lar com as próprias mãos. É claro que uma mulher virtuosa, ela tem autoridade para repreender respeitosamente o marido quando ele está errado. Mas ela resolve isso a sós com ele. Ela não expõe o marido fazendo dele motivo de zombaria. A mulher sábia,
reprova as atitudes erradas do marido com a palavra de Deus, a fim de que ele se arrependa e se volte para Deus. Quando ela reprova seu marido, não é por vaidade, não é por egoísmo, não é por orgulho ou rebeldia, mas por amor ao marido, no temor do Senhor. E feliz é o homem que tem uma mulher temente a Deus, que não é guiada por emoções, nem pela ignorância bíblica, mas pelo conhecimento da palavra de Deus, que gera o temor do Senhor. Então, a relação da mulher virtuosa com o marido deve ser, irmãos, um reflexo da relação da igreja com Cristo. É um reflexo. O casamento não é sobre nós. O casamento é sobre Cristo. Aí eu pergunto, a igreja fala mal de Cristo? Espero que não. A igreja faz chacota com o nome de Cristo? Eu creio que não. A igreja mostra Cristo como um palerma? Claro que não. Então, Efésios 5, 23 e 24 diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Não é, irmã Maria? Se acorda aí, irmã. Presta atenção na palavra. Mas atenção. Presta atenção aqui, irmãos. As mulheres devem se sujeitar em tudo aos seus maridos, se estes também em tudo se sujeitam ao Senhor Jesus. Pois Efésios 5, 25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a mulher virtuosa também é aquela que se opõe diante do marido quando não se sujeita a Cristo. A mulher virtuosa é aquela que se sujeita ao marido em todas as coisas, mas a mulher virtuosa também é aquela que se impõe na palavra de Deus, com sabedoria, não com rebeldia, mas com sabedoria, trazendo o marido de volta para Cristo. A mulher virtuosa também é aquela que em alguns momentos não se sujeita em tudo a um marido que não se sacrifica por ela, como diz as Escrituras. A mulher virtuosa reivindica severamente que o seu marido tenha uma postura santa e correta de lealdade e respeito por ela. Irmãos, a igreja de Cristo no mundo todo está cheia de pessoas que antes viviam no pecado. Não existe outro tipo de pessoa, não existe outro tipo de gente. Todos os que agora estão debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo viveram suas vidas no lamaçal do pecado. A Bíblia fala isso, Efésios 2, 3, 5. Diz assim, falando sobre a igreja: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Por que eu mudei um pouquinho agora o tom da pregação? Os irmãos vão entender. Então, muitos casais foram resgatados por Cristo quando estavam à beira da falência, por causa do pecado. Vivíamos nas trevas, vivíamos praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Todos se extraviaram. Irmãos, muitos homens destruíram os seus lares por causa, por exemplo, do alcoolismo. Vou dar esse exemplo aqui. Daí Jesus restaurou aquele casamento, restaurou aquela família. E o marido, depois de limpo, fica flertando com o pecado. Quer manter a amizade com os cachaceiros. Quer sentar com eles no barzinho. Quer manter um vínculo com aquela vida que trouxe sofrimento e destruição para a esposa e para o seu casamento. Então a mulher virtuosa não tem que se sujeitar a isto. Ela o repreende amorosamente, respeitosamente, o seu marido com a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela tem a palavra na ponta da sua língua. Ela repreende o seu marido quando ele está flertando com aquilo que um dia destruiu o seu lar. Irmãos, a mulher virtuosa é aquela que se sujeita ao seu marido, mas também é aquela que se impõe. A Bíblia diz que o amor folga com a verdade, mas não folga com a injustiça. Vou dar um outro exemplo. Tem casal que foi resgatado por Cristo quando o marido vivia roubando. Irmãos, na igreja tem de tudo. A igreja de Cristo no Brasil e no mundo é formada por pessoas que foram resgatadas das trevas. Então aquele homem vivia no roubo, na falcatrua, na droga, no tráfico. E isso trouxe muito sofrimento. O casal estava destruído, daí Cristo salvou aquelas almas e, consequentemente, aquele homem saiu do caminho de perdição. Então, agora a mulher virtuosa é aquela que se impõe com a autoridade da palavra de Deus e exige que o marido fique longe daquela vida de destruição. Ao menor sinal de que o marido possa estar flertando com aquilo que trouxe sofrimento, com aquilo que desonrava a Deus, a mulher com autoridade o repreende. A palavra de Deus diz em Efésios 4, 28, aquele que roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder socorrer ao irmão necessitado. O ensinamento que a palavra de Deus tem é que aquele que antes vivia, irmãos, no roubo, no tráfico, subtraindo outras pessoas, elas agora trabalhem e tenham honestamente, não só para si mesmo, mas para socorrer os irmãos necessitados. Essa é uma das palavras que a mulher pode usar para chamar o seu marido para a verdade do Evangelho. Então a mulher virtuosa
não vai compactuar com o seu marido quando ele estiver errado. Por fim, eu quero dar um outro exemplo. Irmãos, tem casais que foram resgatados por Cristo quando esses viviam no adultério. Daí, pouco depois, a mulher se depara com situações que geram desconfiança. O marido se torna repreensível. O marido está de conversinha com outra mulher. E pior, o absurdo dos absurdos é conversinha com a pessoa com quem ele cometeu o adultério. A mulher virtuosa é aquela que se impõe e exige que o marido mantenha distância, que não se coloque em risco, mas fuja da aparência do mal. Então a mulher virtuosa deve sim se submeter ao marido, mas quando este se submeter a Cristo. A mulher sábia, a mulher virtuosa, vendo que o seu marido está flertando com o pecado que outrora destruiu o seu lar, e fica calada, é tola. E apoia, é tola. A mulher virtuosa, ela se impõe, ela luta pela edificação do lar. Se precisar, ela briga pelo que é santo, pelo que é justo e traz glória para Deus. Nessas questões, a mulher sábia não tem que dar a colherzinha de chá para o marido, não. A mulher sábia tem que ter um olho no gato e outro no peixe. E não adianta o marido reclamar, não. Porque isso faz parte das consequências do seu pecado. Irmãos, Deus ama, Deus perdoa, Deus resgata, mas Deus não tira as consequências do pecado. Deus perdoou Davi, mas o seu filho com Batseba morreu. A espada nunca mais se apartou da família de Davi. A Bíblia diz: a mulher virtuosa faz o bem a seu marido todos os dias, mas isto também inclui zelar pela pureza do casamento, pela edificação do seu lar. Ela tem um cuidado agora maior ainda, que ela zela baseado na palavra de Deus. Ela zela pelo seu lar. Então, ainda falando sobre o desrespeito ao marido. Nem sempre o desrespeito ao marido vem escancarado. Tem mulheres que não falam mal do marido, não zombam dele publicamente. Mas tem mulher que desrespeita o seu marido com uma capa de piedade. Tem mulheres que não falam mal do marido para os filhos, mas tira a autoridade do marido sobre os filhos. Às vezes o marido, irmãos, precisa colocar limite nos filhos, mas a mulher dá um jeito para que os filhos não passem pela disciplina. São mulheres que escondem dos pais os erros dos seus filhos, acobertam. Elas passam a mão na cabeça dos filhos quando eles estão em rebeldia e desonrando os seus pais. Então elas não apoiam os maridos quando eles precisam tratar a rebeldia dos filhos. Elas ficam com peninha dos filhos e viram as advogadas dos filhos rebeldes. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. O pai, ele tem uma autoridade sobre os filhos que foi dada por Deus. Essa autoridade não é opcional.
Não existe a opção do filho obedecer ou não obedecer ao pai. Não existe. Aos pais. Estou falando aqui o pai porque é o cabeça da família. Se os filhos têm a audácia de desonrar, desrespeitar, afrontar e enfrentar os pais, que lhe dá casa, que lhe dá comida, que lhe dá roupa, que lhe dá internet, que lhe dá remédio, enfim, que lhe sustenta em tudo. O mínimo que os filhos devem fazer é respeitar o pai. Isso não é opcional. Irmãos, às vezes, em situações mais severas, o tratamento correto para filhos rebeldes é a porta da rua. E a mãe, a mulher virtuosa, ainda que sofra, tem que apoiar o pai. Tem que ser firme. Tem que apoiar o marido. Irmãos, o pai que faz isso com o filho rebelde não é um monstro. Mas é um pai que ama de verdade o seu filho. Pois o pai que não ama é aquele que entrega seus filhos às suas próprias vontades. Estes pais, sim, destroem os filhos. Pais que são frouxos na disciplina, deixam os filhos crescerem sem noção de respeito, sem afeições pela família, sem regras, sem submissão às autoridades. Filhos assim não respeitarão seus patrões, não respeitarão as autoridades, a polícia, não respeitarão suas esposas e criarão a próxima geração de filhos rebeldes. Veja a importância que tem numa família uma mulher virtuosa. É claro que o pai não vai expulsar de casa um filho que não tem idade para se manter, para se sustentar, mas ele deve tomar medidas que mantenha a sua autoridade, e a mulher sábia vai apoiar o seu marido. Não vai esconder os erros dos filhos, não vai passar a mão na cabeça dos filhos. Os filhos rebeldes que desonram a autoridade dos pais nunca se sentirão apoiados pela mãe, se ela for uma mulher temente a Deus. Aí surge uma pergunta assim, né? Mas se o caso for um filho rebelde adulto que trabalha e se sustenta, esse é mais um motivo para o pai lhe mostrar a porta da rua. Mais um motivo. E a mulher sábia vai apoiar o seu marido. Uma mulher virtuosa não permite que o líder da sua casa seja desrespeitado. Ela vai sempre honrar aquele que é o seu cabeça. Uma mulher virtuosa não vai dar apoio a filhos rebeldes por medo de perder o amor deles, simplesmente porque o amor verdadeiro não pode brotar de onde não existe respeito. Onde não existe respeito, não há amor. Mas se os filhos forem adultos e não trabalharem e viverem na preguiça, sendo sustentados pelo pai. Bom, isto é uma prova de que o pai já está com a sua autoridade comprometida. E talvez a mulher tenha contribuído para que chegasse a esse nível. Irmãos, uma mulher virtuosa é aquela que ensina seus filhos a honrarem os seus pais, a serem trabalhadores, honestos e viverem do seu próprio suor. Uma mulher virtuosa ensina seus filhos a se tornarem independentes financeiramente. Ela ensina seus filhos a serem fortes, ensina seus filhos a serem corajosos, a enfrentarem as dificuldades dessa vida. A mulher virtuosa forma o caráter dos filhos que amanhã serão
os homens que amam suas mulheres como Cristo amou a igreja. E a mulher virtuosa ensina suas filhas a se casarem, a serem boas donas de casa e criarem seus filhos no temor do Senhor. Esse é um ponto do sermão que para os nossos dias é muito polêmico. Falar que as mulheres devem ensinar suas filhas a se casarem e serem boas donas de casa e criarem seus filhos no temor do Senhor é comprar uma briga com muitas mulheres cristãs. A moda hoje, nos lares cristãos, as mulheres dizem assim: filha, não dependa de homem. Filha, estude e tenha uma carreira de sucesso e nunca dependa de homem algum. Ganhe o seu próprio dinheiro. Irmãos, muitas mulheres compraram a ideia feminista de que uma mulher de sucesso é aquela que não se casa. Para fazer uma carreira profissional, ter o seu próprio dinheiro e nunca, jamais, não depender de homem. Muitas mulheres cristãs se casaram, mas não abraçaram o casamento bíblico. Algumas até querem filhos apenas como troféus, apenas para dizer eu tenho, mas não para ter o trabalho de criá-los para a glória de Deus. Elas entregam seus filhos para estranhos, para serem cuidados numa creche e vão ganhar dinheiro. Ou entregam aos avós para ter tempo de ganhar dinheiro e se sentirem relevantes, importantes. E presta atenção, igreja, eu não estou dizendo que as mulheres não devem trabalhar. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. Eu não estou dizendo que as mulheres não podem gerar renda e ter o seu dinheiro. Na verdade, eu quero dizer para essa igreja que a mulher virtuosa é muito trabalhadora. 14 versículos desse capítulo 31. 14 versículos são destinados a mostrar como a mulher virtuosa é trabalhadeira. Acompanhem comigo a partir do versículo 13. Olha o que a Bíblia diz da mulher virtuosa. Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas empregadas. Está falando de uma mulher rica, né? Algumas coisas aqui não vão se encaixar na vida de uma mulher pobre. Ela avalia um campo e o compra. E com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ou seja, ela está sempre disposta. Se alguém precisar dela, ela está sempre à disposição. Verso 19, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Está falando de mulheres tecelãs, que fazem tecidos. Mais uma qualidade, verso 20, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Por quê? Porque ela providenciou.
faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura, mas é uma mulher que trabalha. Verso 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Cintos. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. São muitas qualidades. Uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, ela muito trabalha. Irmãos, uma mulher dessa é uma raridade. Ninguém trabalha mais do que ela. Raridade no sentido de que do seu valor e de que só Deus pode produzir uma mulher virtuosa. Ela trabalha muito. Mas é interessante que o texto nos diz que o marido não sente falta de nada. Ou seja, ela trabalha, mas ela não compromete os seus afazeres do lar. Os filhos não sofrem a sua ausência. Pelo contrário, ela cuida de todos, até mesmo dos de fora. Até mesmo dos de fora. Irmãos, a mulher virtuosa é uma fonte de amor e cuidado para todos que estão ao seu redor. Ela é generosa. Ela se preocupa com os necessitados. Ela se lembra de todos. Da data de aniversário. Ela se lembra daquele que está enfermo. Ela visita aquele que está enfermo. Ela se preocupa com as necessidades dos irmãos. Irmãos, a mulher virtuosa não é egoísta. Ela não fica competindo com o seu marido. Pelo contrário, todo mundo elogia o seu marido por causa dela. O seu marido é um grande homem na sociedade porque tem uma grande mulher como ajudadora. Ela faz do seu lar um aconchego. Acompanhe comigo no verso 28 até o 31. Seus filhos se levantam e a elogia. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Glória a Deus. Então, por que a mulher virtuosa deve ser elogiada? Porque isso engrandece a Deus. Irmãos, infelizmente, por causa de uma religiosidade legalista, muitos cristãos se recusam a elogiar uma mulher virtuosa. Eles dizem assim: nós devemos dar glória somente a Deus. E essa pessoa não está errada, isso é verdade, mas geralmente, pessoas que dizem isso são religiosos, legalistas e amargos. De fato, Deus deve receber toda honra e glória. Mas Ele mesmo disse que a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada, deve ser elogiada, simplesmente porque uma mulher temente ao Senhor é o resultado da graça de Deus em sua vida.
Quando louvamos essa mulher virtuosa, estamos engrandecendo e reconhecendo o que Deus fez na vida dela. Isso não é idolatria, é reconhecimento de que devemos ser tementes a Deus. Nós não prestamos culto a essa mulher. Nós elogiamos porque Deus disse que ela deve ser louvada. Pastor Josemar Bessa disse que, fazendo uma aplicação, né, sobre isso, quando alguém elogia a educação dos seus filhos, olha como seus filhos são comportados, esse é um elogio ao pastor Josemar Bessa, ao pai que os criou. Quando louvamos uma mulher temente ao Senhor, isso é um louvor a Deus, que fez essa mulher virtuosa. Quando ouvimos uma pregação de um homem de Deus, irmãos, quando a gente ouve uma pregação do pastor Josemar Bessa, quando nós ouvimos uma pregação do pastor Jardel, quando nós ouvimos uma pregação do pastor Rodrigo Mocelin, naturalmente o nosso coração se alegra e nós sentimos o desejo de louvar aqueles homens, de elogiá-los. Isso não é idolatria, é o reconhecimento de que aqueles homens são tementes a Deus, que Ele é um instrumento de Deus em nossas vidas. E eu preciso terminar com a parte mais importante do sermão. Irmãos, quando nós olhamos para Provérbios 31, vemos o retrato de uma mulher que teme ao Senhor. Uma mulher que vive com sabedoria, que cuida do seu lar, que trabalha com dedicação e que faz o bem à sua família todos os dias. Ela não vive para si mesma. Ela entende que Deus lhe deu um papel dentro da família e abraça esse chamado com amor e com responsabilidade. Ela se dedica ao seu marido, cuida da sua casa, cria seus filhos e procura viver de forma que tudo isso honre ao Senhor. Mas quando olhamos mais profundamente para esse retrato, nós percebemos que ele também nos aponta algo maior. A Bíblia ensina que o casamento é uma figura de uma realidade espiritual muito mais profunda do que essa que vivemos. Assim como a esposa é chamada a viver em fidelidade ao seu marido, a igreja é chamada a viver em fidelidade a Cristo. Assim como a mulher virtuosa se dedica ao bem do seu lar, a igreja é chamada a viver para a glória do seu Senhor. A esposa se submete ao seu marido, não como sinal de inferioridade, mas como parte da ordem sábia que Deus estabeleceu. Da mesma forma, a igreja se submete a Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, o Salvador e o cabeça do seu povo. É por isso que a mulher teme ao Senhor. E quando uma mulher teme ao Senhor e vive dessa maneira, ela está, de certa forma, refletindo essa verdade maior. A beleza de um povo que vive para seu Redentor. Mas também precisamos reconhecer algo com humildade. Nenhuma mulher vive isto perfeitamente. Nenhum casamento é perfeito. Nenhuma família é perfeita. Todos nós falhamos. Todos nós devemos ter paciência uns com os outros. Todos nós devemos exortar em amor uns aos outros e também ser exortados.
Todos nós devemos ser vigilantes uns com os outros. E sabendo que nós somos imperfeitos, Deus nos reuniu nessa igreja, irmãos, para que a gente aprenda a perdoar, aprenda a conviver uns com os outros. Tudo para a glória dele. Por isso precisamos de Cristo. Cristo é o noivo perfeito que amou a sua igreja e entregou a sua própria vida por ela. Ele morreu na cruz para perdoar nossos pecados, para restaurar nossas vidas e para transformar os nossos corações. Os corações desse povo que antes vivia nas trevas. E agora o Senhor está aqui aperfeiçoando por meio da sua palavra. Cada sermão que nós ouvimos, centrado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é um adorno que é colocado na sua noiva. É a igreja sendo santificada. Irmãos, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem restaura e é Cristo que forma em nós um novo coração. E é por isso que no fim das contas, a verdadeira esperança para as famílias não está simplesmente em tentarmos melhorar nosso comportamento. Não simplesmente. A esperança está em Cristo. É Ele quem salva, é Ele quem transforma, é Ele quem está preparando um povo santo. Uma noiva pura. A igreja que um dia será apresentada diante dEle em glória. É isso que Cristo está fazendo conosco. Nos santificando. Então que Deus conceda que nossas famílias, irmãos, que um dia foi tão desajeitada, reflita cada vez mais essa verdade. E que nossas vidas apontem sempre para a glória daquele que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa família seja um lugar onde o nome do Senhor é glorificado. Ô irmãos, que nós venhamos a aprender, porque ser cristão não é apenas ouvir sermões e nós voltarmos para as nossas casas como se nada tivesse acontecido, mas é nos alimentar com a palavra, nos apropriar desse meio de graça, olhar para as nossas vidas e pedir graça ao Senhor para corrigir aquelas áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. Que isso aconteça com cada uma das nossas famílias, com cada irmão que aqui se encontra. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. E eu já convido a irmã Luciana para fazer o louvor. Deus, obrigado pela tua graça. Deus, abençoa as mulheres virtuosas dessa igreja. Pai, abençoa as mulheres dessa igreja que foram influenciadas pela cultura, mas que nesta noite, oh Deus, ouviu a tua palavra e disse: é verdade, Senhor, eu preciso mudar essa área da minha vida, precisa ser mudada, dá-me graça. Oh Deus, impulsiona as mulheres, porque elas têm um papel tão importante em nossos lares. Elas são um pilar de sustentação levantado pelo Senhor, para que a família seja abençoada. Senhor, as mulheres são um meio da tua graça para nos santificar, para nos corrigir, para nos mostrar a tua palavra. Abençoa as mulheres dessa igreja, Senhor. Abençoa cada uma delas, que elas vivam para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.